Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e TV Sangue de Gaúcho apresentam Receitas da Nossa História. Este projeto tem como objetivo resgatar a história da culinária dos nossos imigrantes e também dos povos originários. Teremos 12 episódios que irão ao ar pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Vamos ter também a edição de um livro que será distribuído gratuitamente com 500 exemplares. O projeto conta um pouquinho da história da culinária das nossas etnias. Hoje teremos um prato especial com os gaúchos. E hoje vamos estar recebendo no nosso prato do dia, ou da websérie, nossos amigos do CTG Galpão Campeiro, que está completando 70 anos de história aqui na região do Alto Uruguai, uma das mais antigas entidades do norte do Rio Grande do Sul e que vai nos brindar hoje com um prato extremamente especial e típico do gaúcho, que é o arroz de carreteiro. Vamos começar fazendo o charque, ensinando como fazer a manta de charque e entraremos na sequência para o prato especial que é o arroz de carreteiro. Comida típica dos tropeiros, dos homens que andavam pelo campo e que transitavam pela história do sul do Brasil e, por que não, do Brasil inteiro. Até porque o charque foi usado pelo nordeste do país, também pelo centro, era uma comida típica produzida aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dizer a vocês que eu tenho hoje o privilégio de receber o patrão Lucas, do CTG Galpão Campeiro, que ora está à frente da entidade, a Gabriele Rodrigues, que também é a primeira prenda, e que vai estar junto conosco, falando um pouquinho dessa entidade. E claro que o prato será feito pelo nosso querido tradicionalista, amigo de mais de 40 anos, que é o João de Moura. João de Moura, que é uma pessoa ligada à lida campeira, é o homem que lida com as carnes e que foi convidado pelo programa de hoje para fazer este prato especial. O prato da culinária gaúcha que apresentaremos agora é o arroz de carreteiro de charque, feito com arroz e charque. Um prato que tem, desde sua matéria-prima, transformação e preparação realizada pelos homens gaúchos, assim como vários outros pratos da culinária gaúcha que sempre foram produzidos e preparados pelos homens, como conta a história. E como sobremesa, o arroz de leite, uma sobremesa tradicional do sul do país. Para a preparação do arroz de carreteiro de charque, serão utilizados os seguintes ingredientes: 500 gramas de charque, 500 gramas de arroz, uma cebola média picada, um dente de alho picado, óleo para fritar a cebola e o alho, este utilizado somente quando o charque é de carne magra, tempero verde opcional. O modo de preparo e o resultado final você verá a partir de agora. João, seja bem-vindo no programa. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o charque, a importância do charque para os gaúchos e como é que faz, nós vamos fazer na sequência. Tá certo, mas obrigado pelo convite. Nós vamos tentar mostrar o mais simples possível, mas como era feito o charque, e é feito até hoje, né? Para que se pudesse fazer o nosso arroz de carreteiro. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se corta a carne, abre a carne e tempera o charque para depois se transformar em charque. Eu vou passar ali para o ladinho, tá? E nós vamos dar sequência. Então, o que nós temos aqui? Que tipo de carne você vai usar e como é que vai ser feito? Hoje eu trouxe um patinho que é um pouquinho mais magro para fazer o charque. O charque normal, antigamente se fazia muito da costela, que tinha gordura. A gordura já se aproveitava para fritura, na panela e coisa e tal. Mas hoje nós vamos fazer um charque magro, light, né, que todo mundo pode comer. Então nós temos um patinho e onde vamos desfolhar e fazer uma manta de charque. A gordura é importante dizer que o charque que nós temos é um charque pronto. Ela era muito importante porque ela servia como realmente a graxa, ou a gordura poder fritar o charque, era isso? Exatamente. Então, essa aqui é feita de uma ponta de peito, que ela tem um granitinho, tem a gordura. Aí a gente não precisava usar banho, que hoje nós temos mais facilidade, mas antigamente não se tinha. Tropeando na estrada, o charque era cortado. O charque era charque e arroz a comida, não tinha tempero, não tinha nada. Então eu quero que tu vá montando aí, vá cortando. Então vamos ver aí como é que faz para abrir uma manta de charque
Isso é muito importante. Vai lá, João. Mais ou menos que espessura? A espessura você controla aí uns 2, 3 centímetros mais ou menos tem que ter a carne para que ele possa secar depois, né? Enxugar não pode ser muito grosso também, porque senão ele demora e fica mais complicado. Quanto mais fino tu fizer, mais rápido ele vai secar. Então a gente vai abrindo e roda, né? Vai charqueando. Normalmente não desgruda, esse aqui pelo jeito vai desgrudar, fazer 2 mantinhas, né? Mas faz 2 mantas daí. É. Então, mas é 2 ou 3, que aqui abriu mais um pedaço, a gente dá uma analisada. Ó. É mais ou menos isso aqui o charque. Essa parte é o colchão mole. Ele vem da onde? Qual é que você localiza? Esse é o patinho? Que é do quarto do boi. Do quarto do boi. É uma carne, então, sem muita gordura. Sem muita gordura. Quase essa de gordura. Nós vamos desfolhar mais esse, para nós fazer nosso 2 mantas de charque, vai ficar mais Para quem não conhece, para quem é de fora do Rio Grande, essa é a carne seca. Né? No norte e nordeste eles têm a carne de sol. Santa Catarina usa muito carne de sol, né, João? E aqui nós temos o charque, a carne seca, né? Mato Grosso, por exemplo, eu estive lá numa oportunidade, é a famosa carne de sol deles. Eles charqueiam hoje, estendem no sol e amanhã já está pronto para fazer um carreteiro. Deste processo aqui, da abertura do salgamento até ele estar em condições de comer, mais ou menos 4 dias? Nós precisamos deixar uns 2 dias na salmoura, onde ele vai encher de água essa gamela, né? Do sal e da própria carne. Tu tira essa água fora, ressalga ele, né? Virando, ressalgando. Segundo os mais antigos que me ensinaram, sempre se salga ele pela parte de fora, né? E depois a parte de dentro. Então vamos para a salga. No outro dia nós passamos daí, tiramos aquela água, dando uma salgada de novo, ele já não vai ter muita água. Daí se deixa uns 2 dias e estende no sol. Vou dizer para você, enquanto ele salga, o que eu quero dizer para você é que ele vai salgando e eu vou contando essa história. Muito importante, um charque bem feitinho, né, tendo assim todo o cuidado, né, para que ele seque direitinho, ele é muito saboroso. Nós hoje vamos ter o prato de arroz de carreteiro, tá, que é um arroz com carne de charque. Mas o charque podia se fazer também com outras coisas, com mandioca, com aipim, né, com batatas, ou então até com massa. Muitas vezes variava o uso desta carne seca, deste charque, que é a comida típica do gaúcho, mas poderia se usar com acompanhamento de um outro prato, ou fazer ele em úmido, e até lavando e, quem sabe, espetando e dando uma esquentada no fogo, né? Você comia charque. E muita gente pegava um pedaço de charque e saía mascando, né, João? Até hoje, muita gente gosta do charque, o charque bem caprichado, bem feito, limpo. Tu corta ele, é um aperitivo para tomar uma cachaça, uma cerveja, né? Isso é... João, enquanto tu termina de preparar aqui, eu vou conversar um pouquinho com a Gabriele, para ela falar um pouquinho da história desta entidade, que é o CTG Galpão Campeiro, que hoje está fazendo esse trabalho maravilhoso. Estamos ensinando a fazer o charque, e vamos ter aí o charque pronto, e vamos fazer o arroz de carreteiro, tá? Que é um arroz especial, tipo bem autêntico. O João de Moura vai nos dar a honra de brindar com este prato especial. Eu vou ali para o outro lado. Estamos aqui hoje recebendo a primeira prenda do CTG Galpão Campeiro, a Gabriele Rodrigues, que vai falar um pouquinho da história do CTG Galpão Campeiro. Completa este ano 70 anos de história. Erechim tem 104 anos de emancipação política, mas tem uma entidade que, no mínimo, fez parte da história do município. 70% do município, da história do município, tem Galpão Campeiro. Gabriele, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Eu quero que tu fale um pouquinho da história dessa nossa entidade, o CTG Galpão Campeiro, que nós temos tanto orgulho, né, de contar aqui na nossa região do Alto Uruguai, porque foi a entidade pioneira, ou a célula-mãe de todas as entidades. Gostaria que tu contasse aí, que história tem o Galpão Campeiro? Isso mesmo. A nossa entidade foi fundada em 6 de dezembro de 1952. Ela teve como seu primeiro patrão o senhor Hugo Ramírez e segue até hoje com o senhor Lucas Antônio Kozak. Foi a 8ª entidade a ser fundada em solo gaúcho e a primeira no Alto Uruguai. Isso é muito importante. 8ª entidade fundada
em solo gaúcho após o CTG 35. Quando surgiu o movimento, Erechim foi destaque na época, porque na sequência, né, nós tivemos aí como 8ª entidade o Galpão Campeiro. Gabriele, hoje o Galpão Campeiro é uma entidade que se dedica muito à parte campeira, à parte artística, à parte social e também aos esportes. Como é que é para ti, uma moça jovem, né, fazer parte dessa entidade? E nós que somos um pouquinho mais velhos, temos orgulho de ter os jovens, porque é sinal que a continuidade da cultura vai existir. Como é que é para ti estar participando e contando esta história de uma entidade com 70 anos a nível de estado? Sim, é um orgulho muito grande poder participar, tanto no prendado, né, ser primeira prenda, nesse ano tão importante dos 70 anos do CTG, e também participar da invernada, que eu também danço na invernada adulta. Então é um orgulho muito grande poder representar tanto a invernada quanto o CTG. Tá, eu daqui a pouco vou conversar com o patrão Lucas, eu vou voltar para o João de Moura, porque ele está ali dando lá no Shark, e eu vou lá. João, vamos ver aqui o que ficou, o que aconteceu aqui. Tu salgou agora. Agora tá prontinho. Isso aqui tem que ficar quantos dias aqui nesse sal? Vai ficar 2 dias no sal, de 2 a 3 dias. Deixa a forma, tem que deixar inclinada, deixa normal? Primeiro dia não, deixa ela normal para ela derreter o sal e pegar a salga. Daí depois, do segundo dia em diante, sim, daí tu tira aquela água, ressalga ele e aí deixa inclinadinho que ele vai se enxugando. Depois desse terceiro dia faz isso aí, quantos dias precisa para chegar à próxima etapa? Para ele estar seco, tá bom, se colocar no sol, conseguir ter um sol bonito, em 3 dias ele está pronto para ser consumido. Dá para consumir. Bom, eu vou dar sequência, eu quero que o João pegue lá agora, João, a outra manta. Vamos mostrar aí para o nosso público, pode colocar aqui, se importares. Aí, olha aí, ó. Aqui nós temos uma manta então, de Shark. Esta aqui é o mesmo pedaço ou é outro pedaço? Esse aqui é um Levanta para nós para mostrar lá. colchão de fora. Colchão de fora. É. Tá. Carne pura, Ele tem um pouco de gordura. um pouquinho mais de gordura. Aqui temos os ganchos que pendura, isso aí. Muitas pessoas usam até aquele varalzinho que tem uma tela, mas o ideal é colocar no sol. No sol. Põe ele num arame, né, uma corda penduradinha pelo gancho. Aqui nós temos um sal um pouco mais fino e aqui um pouco mais grosso. Qual a diferença? O aqui também era só o grosso. Aqui também era grosso, ele vai ser sorvendo. Foi batalha, ele dissolve e aí o excesso cai na hora de O pendurar. excesso cai na hora de pendurar. Bom, eu quero que tu agora faça aí aquela parte importante, que tu dê um corte aí, para nós começar então a fazer a lida para preparar o arroz de carreteiro. Vamos cortar essa parte mais gordinha aqui, né, para nós Pode ser. consumir o nosso arroz. Quer largar o outro aqui? Pode largar aqui em cima. Aí. Beleza? Aqui tá, ó, você pode observar que ele tá vermelhinho por dentro. Importante aqui, ó, nós mostrarmos o Shark lá para a câmera. Ó, ele tá vermelho com uma pequena gordura. Tá, isso é o ideal para se fazer um arroz de carreteiro. Lembrando que o arroz de carreteiro legítimo pode começar a picar. Eu vou falando enquanto isso. Importante que o arroz de carreteiro legítimo é feito de charque, mas poderia também se usar carne de churrasco que tivesse sobrada. Então, é legítimo dizer que o arroz de carreteiro pode ser feito também com carne de churrasco. Por quê? Se assava um pedaço de carne e sobrava, o que fazia? Na lida, no andar, na tropeada, ele guardava esta carne e picava, fazendo praticamente o mesmo processo. Hoje em dia, se usam vários ingredientes para fazer o charque, né, João? Mas tu vai fazer o autêntico. Vamos fazer o mais autêntico. Antigamente, o carreteiro legítimo nosso é só charque e arroz. Nem sal não ia, porque ele já tem o sal. Hoje a gente já modernizou um pouco, já usa uma cebolinha, um alho, cheirinho verde, né? E também, né, quem quiser incrementar mais o carreteiro, pode incrementar. Mas o legítimo é arroz e carne só. Não tem muita coisa nisso tudo. Eu imagino no século XVIII, quando o charque foi usado, né? Nós temos aí 1835, tivemos a Revolução Farroupilha. O charque já vinha sendo usado a partir de 1800, né? Então, vamos dizer, esse século XVIII forte, as pessoas tropeavam, andavam, não tinha estradas, era campo, levavam. E também é importante nós falarmos, João, enquanto está picando, também se usava salgar a manta de carne nos arreios. Fala um pouquinho de botar num cavalo. Como é que usava para fazer o salga? Antigamente as tropeadas eram grandes, né?
Inclusive, eu vou citar uma, que eu sou natural de Illinois, e por lá passavam as tropas de mula que iam da fronteira para São Paulo. Então, eram muitos dias de tropeada. Quando terminasse o charque que eles tinham nas brocas, que eles levavam nas brocas, nas mulas, eles se obrigavam a comprar uma carne charqueada. Às vezes não tinha o sal, coisa e tal, ou carneal arezo, né? E era feito a manta de charque como nós fizemos aqui, e era colocado entre a carona e o bacheiro para ela absorver o sal do suor do animal. Então, por si própria, ela ia se salgando, não tinha sal, não tinha o que fazer, e era o que o gaúcho fazia. Daí, ó, isso é os primórdios do charque, muito importante, né? Usando então o próprio suor do cavalo, né? Para que se pudesse ter a carne salgada. Olha, vou dizer para você, só de olhar, vou pegar um pedacinho aqui, já posso pegar? Posso? Olha, frita, um sal. Vou dizer para vocês, dá para comer assim, ó, porque na realidade a carne está seca e não tem absolutamente nada mais de sangue, né? Já está enxuta, né? Enxuta, essa não tem mais nada de sangue, é só a carne. Bom, João, eu vou deixar você picando o charque, preparando, e eu vou dar uma conversadinha com o patrão Lucas, pode ser? Pode ser. E aí nós voltamos aqui para dar a continuidade, então, de como dessalgar o charque. É muito importante. Este charque do João, ele não está muito salgado. Eu já provei aqui em função disso. Mas ele poderia ter dois processos. Se fosse em casa ou na fazenda, você pode deixar ele de molho, né, João? Deixamos de molho de noite, tu pica ele, deixa num recipiente com água. No outro dia ele está quase... É só dar uma boa lavada, não precisa nem ferver. Ele sai todo. E se for na tropeada? Se for na tropeada, tu vai ter que fazer a mesma coisa. Dar uma fervida nele daí, então, para tirar o sal. Bota na panela, dá uma fervida. Para tirar o sal, depois lava bem com água fria. Experimenta, se não está muito salgada, está pronto para te fazer o carreteiro. Sugiro que você também pesquise sobre o charque, é muito importante. Temos uma história aqui no sul do Brasil, da produção de charque, da Revolução Farroupilha, a importância do charque economicamente para o gaúcho. Nós tínhamos as pradarias nos campos do Rio Grande do Sul, muito gado, que foram introduzidos pelos padres jesuítas, né, na região das Missões, que depois espalharam, virou aí um animal selvagem, onde as pessoas, né, podiam caçar no campo, né, os guaranis, os índios faziam isso, e depois, quando chegou o momento em que o Brasil passou a ter aí a sua indústria, né, ou a sua produção dos cafezais no centro do país, no norte do país, o charque era levado, então, para outras regiões e usado para comida. Além, claro, de ser usado pelo gaúcho, que tropeava, que conduzia o gado, que fazia suas lidas de campo aqui no sul do Brasil. Vou lá para o Lucas, nosso patrão do César Bom Campeiro, e volto já já para dar continuidade, então, no prato de charque. Bem, meus amigos, dando sequência à nossa conversa, enquanto o João de Moura fica preparando a sequência do prato arroz de carreteiro, eu quero dizer que o patrão Lucas vai estar falando um pouquinho da nossa entidade Galpão Campeiro, que é a que está nos brindando com esse trabalho maravilhoso no dia de hoje. Lucas, seja bem-vindo nesta nossa websérie, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho quantos associados do CTG nós temos, o que é que o CTG está desenvolvendo neste ano, 70 anos de história. Mesmo, meu amigo Marcos, obrigado pelo convite. Estamos aí 70 anos depois da grande fundação do seu professor Hugo Ramírez. O CTG está aí, eventos em pulpas, passamos por uma pandemia, não foi difícil só para nós, acho que foi para todas as entidades da cultura, em todos os ramos. E estamos conquistando um novo espaço, de novo, com a juventude, buscando a juventude de volta. Esse ano, completando 70 anos, organizamos um baile, onde teve a apresentação das nossas invernadas. Nós temos a invernada pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e a veterana. Dançarinos, mais ou menos, nós estamos em torno de 120, 130 dançarinos em todas as invernadas. Nós temos o departamento campeiro, que é o pessoal do Laço, o departamento de esportes, o departamento cultural, departamento jovem, departamento de idoso também tem, que vai difundindo a nossa cultura e ajudando a comunidade no conhecimento, na difusão da nossa cultura, né? Lucas, como é que é para o Lucas Cosme agora, o homem Lucas, que está patrão do Galpão Campeiro, está à frente da entidade junto com o João de Moura, que é o teu vice-patrão, com toda a patronagem,
estar aí completando 70 anos. Como é que é para ti isso? É bastante emocionante. Eu sei que você está há bastante tempo já dentro do movimento, mas esta data é ímpar, é única. Bom, estamos aí na frente da patronagem aí de uma entidade ímpar aí vamos relembrar de novo, 70 anos, né? E estamos batalhando aí para continuar com as portas abertas. Eu vou seguir à frente do CTG mais um ano e esperamos deixar cada dia melhor e para as próximas patronagens que vêm para frente que completem depois os 75, 80, 90, 100 anos e assim por diante, né? CTG Galpão Campeiro, que no Alto Uruguai foi o pioneiro, foi fundado em 52. Acredito que a história do Galpão seja mais antiga, porque toda entidade começa antes da sua fundação oficial. Então, o CTG provavelmente tenha sido fundado no início da década de 50, teve a sua oficialização em 52. Vejam quanta história o Galpão Campeiro tem para contar aos jovens, a todas aquelas pessoas que aqui passam pelo Alto Uruguai. Daqui do Galpão Campeiro tivemos vários CTGs que foram se fundando na volta toda. Cito aqui o estado vizinho de Santa Catarina, o CTG Fronteira da Querência, que 5 anos após o Galpão Campeiro, em 1957, foi fundado aqui em Santa Catarina e é considerado hoje o CTG mais antigo fundado fora do estado do Rio Grande do Sul. Isso é um marco histórico e tenho certeza absoluta que o Galpão Campeiro participou na sua fundação. Então a história se fez do norte do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e também para os outros estados. Vou voltar lá para o Shark, para o Arroz de Carreteiro, e eu vou ter aqui durante o programa, nesta edição, nesta websérie, também um pouquinho da história do Shark que nós vamos fazer, mostrando para vocês algumas imagens de charqueadas. O programa vai ter muito para mostrar para você. Agradeço a você que nos acompanha. Vou lá agora então com o João de Moura para dar sequência no prato principal, na estrela do programa, que é o arroz de carreteiro. Bem, agora vamos então para a parte que é o dessalgar do charque. João, mais ou menos tem em torno do que? 800 gramas, 1 quilo de charque? 1 quilo de charque. Mais ou menos. Proporção de charque para o arroz, 1 por 1? 2 por 1. 2 por 1? 2 por 1. Tá. O que tu vai fazer agora? Vamos dessalgar ele. Neste caso aqui, o charque está seco. Tá aqui, ó, vou pegar. Só para deixar o pessoal na retaguarda com vontade. Perfeito. Vai fazer o que agora? Vamos colocar na panela. Tá. Colocar a água para nós tirar o sal dele, né? Dessalgar. Vamos deixar ele dar uma fervida. Para tirar o sal, depois nós vamos fritar ele. Colocar os temperos para nós. Quanto tempo mais ou menos essa fervida? A fervida não precisa ser muito longa. Levantou o fervo. Então a fervida já está tranquilo para a gente poder tirar o sal. Tá aí a sequência então. Enquanto vai fervendo aqui, eu quero que o João mostre o que nós vamos usar. João, além de vamos deixar fervendo lá, vamos usar aqui um arroz. Bom, Marcos, vamos começar pelos temperos então, né? Nós temos uma cebolinha aqui hoje. Cebola de cabeça. Uma cebolinha picada. 2 dentinhos de alho. Para dar um gostinho. E um arroz branco. Lembrando que nós vamos ter um livro, né? Serão 500 livros que serão distribuídos gratuitamente, né? Que você vai ter todas essas receitas. São 12 episódios da websérie, onde teremos a cada receita, né? Vai ter a explicação, a websérie no canal do YouTube TV Sangue de Gaúcho, e vai ter também, né, a explicação de como funciona, como é que é o desenvolvimento do prato. Então vai usar arroz, cheiro verde? Cheiro verde no final. No final nós colocamos um cheirinho verde por cima para dar um sabor diferente. Vamos deixar ferver e eu volto para mostrar para você a sequência deste prato. Enquanto isso, vamos contar aí um pouquinho da história do charque, que eu acho que é importante mostrar como é que era uma charqueada e o que nós temos, né, dessa história bonita, e eu já volto na sequência para mostrar o prato. TV Sangue de Gaúcho apresenta Receitas da Nossa História. Neste episódio, estaremos apresentando a culinária gaúcha. É denominado gaúcho o indivíduo dedicado às áreas pastorais do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Embora seja usado em todo o Rio da Prata e no Brasil em geral, não há certeza absoluta sobre a origem da palavra gaúcho,
mas a teoria mais aceita é que o termo tem origem na Quechua, família de línguas originárias dos Andes Centrais. O Axu, que significa órfão. Os colonizadores espanhóis adulteraram o termo, passando a se referir aos órfãos como guachos. Há ainda a hipótese de que os crioulos e mestiços começaram a converter o termo chaúcho para gaúcho, palavra introduzida pelos espanhóis como versão do vocábulo chaúcho, palavra que em árabe significa pastor de animais. No sul do Brasil, os termos mais comuns são gaudério ou gaúcho. Produto da miscigenação entre indígenas, luso-brasileiros e espanhóis, o gaúcho vivia da criação de gado. A expulsão dos jesuítas das missões orientais produz, em meados do século XVIII, um grande êxodo de índios para o sul. Esta nova população se espalha pelos campos e logo muda a sua maneira de ser, passando de agricultores humildes, sob a tutela dos jesuítas, a rústicos cavaleiros, misturando-se aos colonizadores europeus. Pode-se dizer com certeza que o tipo primitivo que daria origem ao gaúcho se desenvolveu na região da Banda Oriental, Uruguai, durante todo o século XVIII. Seu ambiente característico é a planície, que se estende da Patagônia às fronteiras orientais da Argentina, alcançando o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, notoriamente conhecida como Pampa. Sua língua é uma mistura de castelhano, arcaico do século XVI e elementos indígenas, aos quais são adicionados posteriormente elementos portugueses e africanos. O provérbio é o seu modo típico de resposta. Hoje, em todo o Brasil, gaúcho é usado como sinônimo de sul-rio-grandense, mas o seu significado ultrapassa as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul, denominando também todas as pessoas que cultuam as tradições do folclore gaúcho por este Brasil afora. O folclore repousa em grande parte de sua vivência ainda na cozinha. Um manancial que abrange desde temperos, molhos, guarnições, vindo dos materiais da carne à verdura, do peixe à galinha, farinha, doçarias e etc. O gaúcho cultiva seu paladar e tem seu gosto e sua preferência número 1 na carne. O churrasco, carne de gado ou ovelha, sempre dominaram o cardápio, mas o arroz de carreteiro e o charque eram quase sempre os pratos-chefes. O charque teve origem a partir de um processo primitivo de conservação e atualmente é ingrediente principal na utilização de diversas receitas como o carreteiro de charque. Conta a história que o charque foi produzido pela primeira vez em solo gaúcho por volta do ano de 1777 por José Pinto Martins, um português que fez valer o conhecimento obtido no Ceará em preparar carne de sol. Pinto Martins basicamente adaptou a forma de preparo para aproveitar a carne do gado que era abatido no Rio Grande do Sul apenas para que o couro fosse comercializado. Como na época não existia meio de refrigeração, a carne acabava sendo desperdiçada. Assim surgiu o charque, que é uma carne salgada e seca ao sol com o objetivo de mantê-la própria ao consumo por mais tempo. Tem uma salga e exposição solar maiores que outras carnes dessecadas, sendo empilhado como mantas em lugares secos para desidratação. Não é rara a utilização dos termos charque, carne seca e carne de sol como sinônimos. No entanto, a diferença reside basicamente no modo de preparação. Bem, nós estamos aqui, ferveu a água, João. E agora, o que vão dar de sequência aqui? Nossa, o cheirinho. Pena que vocês não têm o cheiro aí, né? Tá, vamos lá. O que vai fazer? Agora vamos tirar essa água. Posso baixar? Pode baixar. Vou ajudar aqui. Vamos tirar essa água. Vai lá. Dá uma lavada nele. Escorre a água. Depois já passamos a fritura dele para... Escorreu a água. Ferveu, levantou o fervo, é importante. Já vem para cá. O que vamos usar com... A gordura vai ser usada só esta ou teremos... Vamos usar? Vou usar um pouquinho de banha. Tá bom. Então vamos pegar uma banha. Agora então vai a banha, mais ou menos quanto de banha vai? Não muita. O charque já tem um pouquinho de gordura, né? Mas então nós vamos botar só mesmo para nós começar a fritura dela, para não pegar. Vamos fritar o charque para depois nós continuar o nosso carreteiro. Então, colocamos aqui ele. É o sabor e você viu que nós botamos bem pouquinho a gordura, né? Porém, se alguém não quiser usar gordura, pode fazer com a carne. Exatamente. Tá aí. Vamos deixar fritar. Enquanto isso, nós vamos voltar a conversar um pouquinho sobre o CTG Galpão Campeiro, que é a nossa entidade, que hoje está nos brindando com o João de Mouras, um arroz de carreteiro. Ensinamos desde fazer o charque. Vejam
O quanto charque aqui tá bonito. Olha, gente, esta manta, João, esta manta tua de charque, quantos dias ela tem de maturação? Uma semana? Essa teve 6 dias, na verdade. 6 dias. 6 dias de sol. Depende do sol, depende da época do ano, pode ser um pouquinho mais, um pouco menos. Isso é importante colocar, né? For quente, 2, 3 dias ela já está praticamente pronta. E o charque mais usado, já falamos lá no começo, era o charque de costela. Pela gordura, né? Que a costela sempre é uma carne mais gorda, né? Mais gordurosa. Então era usado normalmente para fazer charque, se usava as costelas. Tá aí. Vamos ver aí a próxima etapa, então, falar um pouquinho mais sobre o nosso CTG Galpão Campeiro. Bem, vamos dar continuidade à nossa conversa. Patrão Lucas, o senhor está aí à frente da entidade que está completando 70 anos. O CTG Galpão Campeiro, além da campeira, da área de laço, tem o esporte, que eu sei que é muito forte. E eu queria que tu falasse um pouquinho da parte artística, que é também, vamos dizer assim, um dos cartões de visita do CTG, onde tem a entrada dos jovens para o nosso movimento, tão importantes para dar sequência à história do Galpão Campeiro. Participação do Galpão Campeiro no Enarte em 2022. O que nós tivemos de importante que conta nessa história desses 70 anos do Galpão Campeiro? O Galpão Campeiro foi para o Enarte, que é o encontro de música da tradição gaúcha, que aconteceu em Santa Cruz. Nós fomos com a invernada adulta, fomos com os individuais, o Bernardo na chula, o Cid e a Cacá na dança de salão, o Everton e o Claudemir Bresolin no causo. Não me lembro bem certo, mas se eu não me engano, os 8, 9 anos que o invernada adulta dança na Força A do Enarte, pela primeira vez conseguiu passar para o domingo, que ficou entre os 20 melhores do Rio Grande do Sul. Para dançar no domingo passa os 20 melhores, né? Então eles conseguiram uma boa colocação depois de uns 8, 9 anos brigando por esse resultado. E um resultado bonito, Marcos, porque nós conquistamos o domingo do Enarte e dentro da invernada, claro, todo mundo tem seu valor, né? Mas dentro da invernada nós temos uma família que dança. Que é o Paulo, a Jussana, o Bernardo e a Bibiana, que é os pais e os filhos dançam junto. Então é uma coisa que tu vê que em seu CTG é uma coisa para a família, né? Todo mundo reunido, todo mundo junto. Isso é muito importante, essa inclusão que nós temos, é uma inclusão social que nós temos no CTG, várias etnias, várias raças, né? O CTG é onde nós juntamos exatamente a diversidade da cultura, da história, dos povos. O CTG é o que mais aproxima, né, as nossas etnias que fundaram o nosso estado, que fizeram o estado tão pujante. O gaúcho veio exatamente no momento importante da história. Vamos voltar lá para o nosso prato do arroz de carreteiro. Afinal de contas, o João está aí fritando e o cheirinho está fantástico. Bem, meus amigos, agora então estamos no período da fritura. Fritou o charque enquanto a gente conversou, falou um pouquinho. Está frito, João. Agora qual é a próxima etapa? Agora vamos misturar nossos temperinhos que vai hoje. Vai. Uma cebolinha cortada, né? Cebola de cabeça era usada também, porque durava nas tropeadas, nas andanças a cavalo, né? Pelo Rio Grande afora, diríamos assim. Além do Rio Grande, também Santa Catarina, Paraná, São Paulo, onde tivesse um tropeiro, tinha exatamente essa cebola. O que vai aí agora? Dentinho de alho para dar um gostinho melhor. Alho. Vou dizer para vocês, hein? Estou aqui perante um dos grandes nomes da culinária do nosso Alto Uruguai e da nossa cultura gaúcha. Não desmerecendo os demais, mas o João de Moura, tradicionalista, se criou neste meio, é uma pessoa que realmente tem a história vivida. Um dos poucos aí, ativos dentro do movimento, que mantém isso vivo, levando seus filhos junto, sua família, né? Eu sei que o João é acompanhado, como disse o patrão Lucas, a família sempre foi muito importante para as entidades tradicionalistas, para os CTGs. O que é CTG? Centro de Tradições Gaúchas. Movimento Tradicionalista Gaúcho é o todo. Então, o João é um dos que leva a família, que ensina e que sabe fazer a boa. Estive com ele em uns rodeios importantes do nosso Rio Grande do Sul, que é o Rodeio Internacional de Vacaria. O João nos recebeu lá
com a família, né, hospedada lá no rodeio em São Marcos, fazendo uma boia tipo, e por isso merece, né, o nosso preço especial. João, feito isso, fritado a cebola, fritado o alho, tudo pronto. O que nós vamos usar agora? Agora nós vamos usar o arroz branco, que nós vamos fazer, né? O arrozinho branco. E deixar dar uma fritada no arroz também e depois colocar na água. A gente sabe que existem vários tipos de arroz, né? Nós sabemos que tem um arroz arbóreo, tem um arroz parbolizado, o arroz branco, arroz agulhinha, o arroz quebradinho. Tem vários tipos de arroz, né? Hoje o mercado, né, nos dá essa condição. Antigamente eu sabia que era um tipo de arroz só. E às vezes até vinha meio quebrado, né? E até era socado no pilão, antigamente não tinha. Para Era descascar. descascado no pilão, né? Ele às vezes vinha até com um pouquinho de casca junto, tinha que passar, lavar bem ele para poder tirar as cascas hoje. Não, hoje é tudo mais fácil mesmo. Então qualquer um dos arroz que existe no mercado pode ser colocado no arroz de carreteiro. Pode. Qualquer um dos tipos. Importante é o charque de primeira, né? Exatamente. Aí que eu me retiro. Olha, vou dizer para você. Que pena é que ainda não temos o cheirinho na imagem. Quem sabe, num futuro próximo, quem sabe a minha geração, a nossa geração, não pegue, mas as futuras gerações consigam sentir o cheiro. O aroma perfeito. Estamos aqui. Agora vamos botar o arrozinho, né, Marcos? Para nós poder ir completando nosso carreteiro. Aí, ó, quantidade, gente. É muito importante me dizer que nós estamos fazendo aqui para demonstrar como se faz um arroz de carreteiro. Eu diria que esta panela com essa quantidade daria para quantas pessoas aqui, João? Olha, essa aqui dá para umas 8, 10 pessoas comer. 8, 10 pessoas. O que acontecia quando chegava mais gente para comer e tinha só esse pouquinho de charque? Botava arroz. Tinha que aumentar o arroz, é o mesmo sistema de botar água no feijão. Nós botava arroz na panela. Arroz na panela. Acompanhamentos com esse arroz de carreteiro, pode ser que um feijão tropeiro, um feijão de caldo, o que podia acompanhar? Uma feijoadinha, né? Que bebe. Um revirado de feijão, que é uma coisa muito usada por nós aí, gaúchos, que gostam. Carreteirinho, revirado de feijão seria o ideal. Ou até mesmo uma feijoadinha, né? Nós costumamos fazer, seguido para a nossa turma, é um arroz de carreteiro e uma feijoada. E também a abóbora, né? O que bebe também fazia. Era muito comum eles levarem. Batata doce, quando tinha. Até uma mandioquinha, dá para fazer um arroz com mandioca, né? Dá. Uma mandioquinha também, aí, ó. Bom, vamos deixar o João terminar de fazer a fritura e aí colocamos a água e vamos mostrar a imagem dele fervendo para você. Eu vou de novo aqui, João, se tu permitir. O meu charquinho. Ah, Aproveite se estiver bom. ó, eu já estou aqui praticamente alimentado, só pegando pedaços de charque. Que beleza. Quanto de água para essa quantidade de arroz? A água também, nós usamos 2 por 1, né? 2 por 1. 2 por 1. Mas você vai botar hoje. Se precisar botar mais, vai. Nós botamos sempre a olho. Bem, agora vamos então para a parte de colocar a água. Vamos lá, João. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos colocar a água para deixar ele cozinhar, né? Então, Olha. Mais ou menos cobrindo o arroz, é isso? é isso aí. Olha que coisa boa. Vamos dar uma mexidinha, ver se está suficiente, né? Aham. Sempre sal para menos do que para mais, né? Sempre. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não devia fazer. Mas eu sou de pegar os ganchos. João, vem aqui para mim. Só Ali precisa mexer? Não, só vou experimentar. Pode deixar ferver um pouquinho? Isso aí. Olha, ó, vai provar lá. Eu quero que o João dê uma dica para nós aqui. Tá bom, João? Ficou até fraco de sal. Tá bueno. Que bom que fique fraco. Vamos botar a tampa, não precisa? Vou botar. Pega lá a tampa. Quanto tempo de fervura? 15 minutos, 10 a 15 minutos. O João me contou agora peguei na entrelinha, de como se deixa o charque vermelhinho no meio. João, eu sei que você aprendeu com um campeiro aí. Como é que faz? Pega aí, explica para nós aqui. Como é que faz para ficar o charque vermelhinho? Porque isso é uma dica que nós temos que passar. Pode não ser a mais autêntica, mas de repente faziam isso no passado também, né? Olha, eu aprendi com um senhor que se aposentou trabalhando com charque, inclusive na cidade charqueada. Ele esteve por aqui, por Erechim, e nos ensinou. Hoje ele voltou para lá, está lá, inclusive, trabalhando. É um senhor que se aposentou dentro do frigorífico trabalhando com carne. É uma percentagem de açúcar que se põe no sal
em torno de 3% para te salgar. Quando nós salgamos aquele charque, hoje foi autêntico, sem o açúcar, só com sal grosso. Mas tu mistura lá o açúcar no sal grosso, aí ele vai ficar com essa textura sempre. E vai ficar vermelhinho no meio. Vai ficar vermelhinho. Eu sempre tive essa curiosidade como é que o charque... Então tá aí o segredinho, o pulinho do gato, né? É você adicionar um pouquinho Essa de açúcar. receita é mais cara, né? Custa mais caro essa aí. Mas essa aqui vai ficar no projeto. Com certeza as gerações futuras terão a oportunidade de conhecer, além do livro, né? São 500 livros que nós vamos editar, com todas as receitas, vai ser distribuído gratuitamente às entidades que trabalham em cultura, né? Enfim, a gente vai fazer uma distribuição para que as pessoas possam lançar mão na receita. E teremos também na nossa websérie, no YouTube, que vai ficar registrado, vamos ter aí a receita no descritivo do vídeo. Vamos ver? Olha ali, olha o vermelhinho aqui, ó. Esse é o detalhe que eu achei interessante do charque, ele não estar todo preto. Importante dizer, né, o charque tem que estar no ponto, né? E quando fica pronto o charque, hoje o pessoal tem deixado pendurado ou pode congelar? Muita gente usa congelar, né? Porque se ele ficar muito tempo, hoje a gente costuma fazer e picar, guardar, porque não se tem lugar para guardar, e ele aí tem que congelar ele para se conservar. João, me diga uma coisa, o charque pode ser guardado picado ou pode ser melhor em manta? Eu acho é indiferente, mas em manta ele se conserva melhor. Você conserva melhor. Tá aí então algumas dicas. Dicas então para deixar o armazenamento maior de mais tempo, pode se botar no freezer. Pode. É importante dizer também que o charque pode se fazer quando você fizer, né? Faz uma quantidade maior, depois você armazena, guarda em pedaços, né? Conforme quer. Perfeitamente. Daí tu vai tirando conforme tu for. Vamos olhar aqui a panela? O que nós temos aí na panela? Temos Meu base do carreteiro pronto. Olha. E ele é mais molhadinho ou nós deixamos ele mais sequinho? Depende do gosto. Do gosto. Do gosto. Nós vamos fazer como aqui? Podemos deixar molhadinho, podemos deixar bem enxuto. Bem enxuto. Se quiser. Prefiro mais enxuto. Enxuto? Chutinho. Tá? Vai cozinhar então. Então vamos deixar cozinhar. Bem, estamos chegando ao final do preparo do prato e depois nós vamos, claro, que degustar com toda a equipe. João, explica aí. O arroz está pronto. O que nós temos que fazer agora? Bom, agora nós vamos botar um pouquinho de tempo de cheirinho verde por cima, né? Por cima. Mas bem pouquinho, porque tem gente que não é muito chegado, né? Não gosta. E o resto nós vamos colocar na mesa. Quem gostar do cheirinho verde depois complementa na mesa. Detalhe importante. Arroz de carreteiro. Você come ou não se come com queijo ralado? Olha, antigamente não tinha, né? Mas hoje dá para se comer assim. Então é importante dizer que o legítimo arroz de carreteiro não tinha queijo ralado, tá? Porém, com o advento do queijo hoje, né, as pessoas, porque o queijo, ele tira o sabor do charque, ele mascara, né, o gosto do charque. Charque, o arroz de carreteiro é charque, né? Ele tem que ter o sabor de charque. Nós não podemos ter no arroz de carreteiro um gosto de galinha, né? Então é importante colocar isso, porque eu tenho visto muita gente usando bastante queijo. Nada contra o queijo. Claro que poderia se usar, também pode-se usar o queijo. Mas o legítimo arroz de carreteiro, então é só arroz de carreteiro, acompanha no máximo uma salada, mas assim, arroz de carreteiro era arroz de carreteiro. E hoje nós vamos ter uma sobremesa também especial, que é arroz doce com canela, né? Que a esposa do seu João de Moura nos brindou, né, Dona Lorien, com esse prato especial. Eu quero agradecer o carinho especial. Vamos levar para a mesa? Então pega aí, vamos botar lá na mesa e depois nós vamos convidar a nossa primeira prenda, né, e o nosso patrão, e vamos sentar para degustar. Vamos lá, vamos ver. Bem, minha gente, estamos chegando na hora do sacrifício, a hora que nós temos que fazer a degustação. Vou dizer para vocês, eu até fiquei feliz, né, em poder ter aqui uma prenda, a primeira prenda do CTG,
que está nos acompanhando, o patrão do Galpão Campeiro, nosso querido João de Moura, que nos brindou com esse prato. E eu vou saborear aqui. Eu sou canhoto mesmo, tá? Não. Deixa eu ver. Vou dizer para vocês, o sabor tá fantástico. O charque dá um sabor todo especial. No arroz, Prenda, o que tu achaste? Maravilhoso. Tá bom, né? Muito bom. Patrão, João, sabe que tu achou teu arroz bom aí, João? Olha, tá ótimo, cara. E vou dizer para vocês um segredo importante. Eles deixavam pegar um pouco no fundo, ou grudar um pouquinho do arroz no fundo, para comer a rapa da panela, que é o fundo grudadinho. Então, quero dizer para vocês que nós estamos felizes de poder estar fazendo esse projeto, mostrando a culinária típica, e hoje o programa mostrou, então, como fazer um charque e um legítimo arroz de carreteiro, com a participação especial do CTG Galpão Campeiro, 70 anos de história, aqui no Alto Uruguai. Primeira Prenda, patrão Lucas, o nosso vice-patrão João de Moura. Em nome deles, agradecer a todo o CTG, que é o meu CTG, há mais de 40 anos, e que tenho um orgulho muito grande em poder fazer parte. João, obrigado por estar conosco aí. Obrigado pelo arroz. Tranquilo, mas quando precisar da gente é só dar um grito que a gente volta a fazer o arroz carreteiro para ti. Patrão, obrigado por estar conosco. Nós agradecemos o convite por mostrar a história do nosso CTG. Primeira Prenda, obrigado pelo carinho, pela flor que você nos trouxe aí hoje, né, por estar conosco aqui. Sucesso, sei que você é uma jovem, espero que você siga essa carreira do tradicionalismo, que traga a tua futura família. Um dia, quem sabe, tu vai ter um orgulho em dizer: eu fui Primeira Prenda, assim como eu comecei com o João, tem uma história muito próxima ao João, né, que nós no passado começamos aí, eu comecei junto com ele que me levou para o Galpão Campeiro. Eu espero que você leve, né, também aí os teus filhos e a tua família para valorizar essa faixa que tu ostenta no teu peito. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a todos. E vamos agora, então, degustar, né, o nosso arroz de carreteiro. Este projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brastelha Industrial, Cavalete Cadeiras Profissionais, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, Caçul Distribuidora e GPR Nutrição Animal. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.